Fala turma, boa tarde, tudo beleza com vocês? Hoje diretamente de Manaus, com um solzinho, delícia. Deve estar fazendo mais ou menos aqui que eu tô na sombra e bate um ventinho muito discreto, deve estar fazendo uns 40 graus por baixo. E eu tô passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre a evolução do meu tratamento, como está o JC, algumas coisas aprendidas, né, nesse meio do caminho. Essa semana eu trocando uma ideia com meu amigo Leonardo Baltar do LinkedIn. A gente se conheceu no LinkedIn, a gente trocou algumas ideias, depois a gente teve a oportunidade de se conhecer em um evento presencial lá em Uberlândia. E aí ele perguntou como é que tá, que não tem visto mais os posts, né, falando da evolução, do tratamento, etc. E graças a Deus hoje tá muito melhor, né? Passou aquela fase complexa, difícil de tratamento do organismo, aceitar a medicação e acostumar com ela, né? Eu ainda tomo a medicação. E para quem não sabe, para contextualizar, dia 17 de setembro de 2018 eu fui diagnosticado com leucemia. Ali a vida deu uma viradinha de cabeça para baixo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí, enfim, aí começamos o processo de tratamento, né? O trabalho em cima disso. Eu digo que é um trabalho porque envolve muita disciplina, envolve muita determinação, cabeça fria, cabeça limpa, né? Acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, exames toda semana, e aí toda uma parafernália de coisas para que a gente consiga manter uma qualidade de vida, que a gente consiga eliminar essa parada aí desse corpício, porque não pertence a ele. E o mais importante de tudo é que desde o início do processo eu vejo muitas pessoas aí no meio do caminho, nesse ínterim, né? Vai fazer já um ano, mês que vem, desde a descoberta. Então eu vejo muitas pessoas que são diagnosticadas com alguma doença, a princípio maligna, muito forte ou preocupante, e que se desespera, fica louco e começa a fazer as coisas sem pensar e deixa o psicológico abalado. E desde o primeiro dia que eu fui pré-diagnosticado que eu fui levantado com suspeita de leucemia, desde aquele momento até hoje não teve nenhum dia que passou pela minha cabeça a possibilidade da morte. Obviamente que a gente trabalha para que isso não aconteça, mas em momento algum eu pensei, porque eu vou morrer, porque isso, aquilo outro, porque isso faz a gente ficar maluco e ficar mais doido ainda, e aí, enfim, dali para a morte é um pulinho só, e não é o que eu quero, né? Até porque tem uma Sofia, minha princesinha, eu preciso ainda ver ela crescer, eu quero viajar muito com ela, curtir demais a vida com ela. Então eu tenho um excelente motivo para me manter aqui, vivo bem e com saúde, com disposição e energia, né? Então eu compartilho sempre com as pessoas que se deparam com situações difíceis, complexas, né? Porque a vida não é fácil, né? E vez ou outra a gente se depara com alguma coisa que nos tira da nossa zona de conforto, que nos coloca numa zona de ataque maluco. E eu compartilho com todo mundo, a primeira coisa que a gente precisa manter é a cabeça fria e foco no resultado. O meu resultado é foco na cura, desde o primeiro momento da descoberta até hoje, foco na cura o tempo todo, né? Então, assim, apesar de eu ter um tipo de leucemia, que é a leucemia mieloide crônica, que teoricamente não tem cura, eu ainda trabalho e foco 100% na cura disso, né? Eu sei que é possível, eu sei que dá para acontecer. E se dá para acontecer, por que não, né? Então, historicamente, algumas outras pessoas com o mesmo diagnóstico, com um tipo parecido de tratamento, conseguiram a cura. Por que não eu, né? Com certeza eu vou conseguir isso também. Opa, o alarme aqui, ó. Deixa eu tirar. Inclusive é o alarme do remédio. Eu preciso tomar ele todos os dias às 2h30. E eu tomei 5 minutinhos antes de começar esse vídeo aqui. E aí, basicamente é isso, né? Algumas pessoas perguntam como foi aí esse processo de adaptação. O mais complexo foi a adaptação do primeiro trimestre com a medicação, porque eu não precisei tomar quimioterapia, mas eu tomo um remédio que chama Glivec. Então ele funciona como se fosse uma quimioterapia,
no organismo. Ele, na verdade, ele é uma quimioterapia numa dosagem menor, só que é de uso oral e é todo dia, né? E aí os 3 primeiros meses eu não conseguia fazer absolutamente nada, de cama, o remédio deixa a gente broxa, ele dá inchaço, muito enjoo, dor de cabeça, falha de memória, enfim, a lista de coisas que acontece, que pode acontecer ali quando você começa a tomar essa medicação, é mais ou menos 42 itens. Eu acho que eu tive mais ou menos uns 30, mas passou. Hoje em dia, vez ou outra, eu sinto alguma coisa de enjoo, mas eu sempre ando com um Vonal no bolso. Vonal, inclusive, que o meu amigo Joca arrumou pra mim, ele é representante, e o Vonal é caro esse negócio, velho. E aí ele me arrumou uma pacoteira de Vonal, e aí eu sempre tenho um no bolso, porque a gente nunca sabe como é que é o pós-medicação, né? E aí ele fica sempre aqui, ó, no meu bolso, tá vendo? Então, assim, muitas coisas aconteceram, mas eu digo que esses 3 meses que eu vivi esse processo de tratamento, esse processo que aconteceu todo esse adaptação com a medicação, acho que foram os 3 meses que eu mais evoluí durante os meus 31 anos de vida, né? Porque foram 3 meses vividos com uma intensidade que não tem tamanho, né? Que você vê valor em pessoas que você antes nem observava, que você deixa de valorizar algumas pessoas que você colocava em um pedestal, que você começa e fortalece muito mais o valor à família, que são as pessoas que sempre estarão do seu lado, sempre estão, independente da sua condição, independente do que você faça, faça certo, faça errado, mas essas pessoas sempre estarão lá do seu lado. E eliminar algumas pessoas da vida, pessoas que não fazem a menor diferença, que sugam a nossa energia, a melhor coisa que faz é tirar e eliminar isso mesmo. E naquele primeiro momento dói, mas depois você olhando, né, depois que passa todo esse processo, aquela dor, aquele momento difícil, que você acha que o mundo está acabando, depois que passa isso, aí você enxerga o valor daquele momento, né, o valor o aprendizado que aquele momento trouxe, né? E é assim que eu encaro cada situação, né, como um eterno aprendizado. Cada dia é um novo aprendizado, né? O convívio nesse meio onde muitas pessoas têm alguma doença crítica, um câncer, me fez ser muito mais grato à vida, valorizar muito mais o que eu tenho, a querer mais e melhor para as pessoas, a apoiar outras pessoas, as quais antes dificilmente eu apoiava, eu ajudava em algum projeto, alguma coisa de caridade. Hoje o meu olhar com relação a essas frentes é totalmente diferente. Então, assim, eu digo para muitas pessoas que começam a reclamar da vida perto de mim ou para mim, eu digo para elas, eu falo, cara, você tá achando sua vida ruim, tá achando difícil, tá achando complicado, vai um dia no Hospital do Câncer, passa uma tarde lá na recepção, não precisa nem ficar dentro do onde ficam os ambulatórios, só fica na recepção. Você vai ver a forma como chegam muitas pessoas por ali, e muitas delas sorrindo, alegre, feliz, contente, dando graças a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, né, de acordar, de ter como fazer um tratamento. Então, assim, tá reclamando da sua vida, tá achando ela difícil, tá achando ela punk, dá um pulinho lá no Hospital do Câncer, fica lá umas 2, 3 horinhas, daí a gente volta a conversar sobre como está a sua vida. Realmente ela tá ruim mesmo? Vai em algum orfanato, vai em alguma casa de idoso, né? E eu tenho certeza que você vai mudar a forma como você vê as coisas. O problema é que a gente fica numa zona de conforto, né? É muito mais fácil eu reclamar de algum problema que eu tenho agora do que eu sair para ação ou realmente conseguir perceber que eu estou numa condição muito melhor do que a maioria da população. Então, vamos pensar nisso daí. Esse era o recado de hoje. Era só compartilhar um pouco mais a visão, os pensamentos. Graças a Deus estou ótimo. Mês que vem é mês de retorno, de exames novamente. Expectativa a 1000. Né? O meu primeiro trimestre de tratamento foi excelente. Eu tive uma redução nas taxas de 95,5%.
Então a minha taxa de leucemia no primeiro trimestre teve essa queda. No segundo trimestre, comparado com o primeiro trimestre, eu tive mais 96,5% de redução. Então a minha expectativa é que no próximo exame a leucemia tenha entrado em estado de remissão, que é como se ela tá alojada aqui no organismo, mas ela não está fazendo nenhuma ação, ela tá lá dormindo, é como se ela estivesse lá dormindo. Então a minha expectativa é que esse próximo mês, no mínimo, ela esteja em remissão. Quiçá ela já tenha ido embora, né? Então, após o próximo mês, eu trago mais notícias, mais informações e a gente vai se falando por aí. Você tem dúvida? Você quer saber? Você quer trocar uma ideia? Pode chamar aí, eu sou tranquilão com relação a isso. Pode perguntar o que você quiser, pode falar o que você quiser. Eu compartilho como eu passei, como eu consigo passar todas essas coisas, esses problemas. E bora pro pau dominar o mundo, beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus, até a próxima.